Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu tava navegando aí nas redes sociais, dando uma olhada em alguns artigos, dando uma estudada, quando de repente eu me deparei com um artigo muito interessante sobre a questão do coronavírus e como ele se relacionaria de certa forma com o direito, mas com o direito do trabalho. Como eu não sou da área trabalhista, e vocês já sabem, eu já falei várias vezes aqui que eu não manjo, que eu não entendo muito, eu prefiro até falar às vezes que eu não sou nem formado em direito quando vem perguntar pra mim de coisa do trabalho, eu resolvi então convidar uma pessoa muito especial pra vir trocar uma ideia com a gente aqui, que é ninguém menos do que a própria pessoa que escreveu aquele artigo, a minha colega de classe de formatura, a Luciana Sintra. A Luciana, ela é especialista em direito previdenciário, também é especialista em direito processual civil e leciona, é professora universitária, inclusive na própria universidade onde nós nos formamos. E ela também atua como advogada e tem uma expertise assim ímpar na área do direito do trabalho, e ela que escreveu um artigo que eu achei muito legal sobre a questão do coronavírus e como o coronavírus se relaciona aí com a questão do direito do trabalho, e especialmente pelo que vocês já viram no título. Se, por exemplo, uma negativa de uma vacina pode acarretar algum tipo de sanção ou algum tipo de prejuízo para o empregado e para o empregador. Mas quem entende muito e vai falar com a gente sobre isso é a Luciana. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, pessoal. Bom, assim como o Tássio falou, estamos aqui hoje para debater um assunto muito relevante, que é a questão da pandemia do Covid-19 nas relações trabalhistas. Eu atuo na área trabalhista já há algum tempo aqui em Campo Mourão. Também sou professora no Centro Universitário Integrado. Gosto muito desse meio acadêmico, essa troca de conhecimento com esse pessoal mais jovem que a gente está inserindo aí no mercado de trabalho. E é sempre de muita relevância trocarmos ideias sobre os direitos dos trabalhadores. Pois é, Luciana, o meu canal aqui, ele tem um papel de trabalhar com divulgação científica, é um trabalho meio que de cidadania. Eu tento fazer um serviço de tradução do juridiquês para o português coloquial. A gente acredita muito que as pessoas conhecerem os seus direitos e conhecerem o direito em si também é uma ferramenta muito útil para você exercer a cidadania. E como eu acredito, no meu canal a gente tem muitas pessoas que são empregadas, eventualmente deve ter até alguns empresários, alguns empregadores no canal, e eu acho importante a gente trazer também esse lado, esse conhecimento de uma forma clara, para que essas pessoas saibam, eventualmente, até como lidar com essas situações se elas estiverem em um dos dois lados. E eu não sei nem se você se lembra, Luciana, até um pouco tempo atrás a gente usava uma expressão, né, que de graça até injeção na testa. Mas, infelizmente, a gente vem passando por um período aí meio complicado de questionamento da ciência, de questionamento da eficiência das vacinas. E isso pode, inclusive, né, Luciana, afetar as relações de trabalho. O que você acha que o direito pode fazer? O direito pode intervir? Ele pode atuar nessas relações? Bom, Tássio, ele pode e deve intervir, né? Inclusive é tema da nossa Constituição Federal. Então, muito se discute, né? Tem se discutido muito aí com relação às relações trabalhistas e à pandemia. Muito embora a gente esteja aí há mais de um ano enfrentando essa pandemia, enfrentando o coronavírus, as decisões e tudo o que envolve as relações trabalhistas é muito novo ainda, né? Então fica aquele questionamento: quais são os meus direitos? O que o empregador pode exigir e não pode exigir, né? E uma das grandes indagações que se faz é: o empregador, ele pode exigir que o funcionário tome a vacina como forma de garantia, como forma de imunização, não só dele, mas de toda a coletividade ali da empresa? E aí fica esse questionamento. Então, vamos começar lá pela decisão que nós tivemos do STF. Nós temos uma decisão lá, numa ação direta de inconstitucionalidade, a 6586, que determinou a obrigatoriedade de todo cidadão pela vacinação. Ah, tá, e se ele não vacinar? Bom, se ele não vacinar, ele poderá sofrer algumas sanções que serão determinadas aí pela União, pelos estados, pelos municípios. Quais seriam essas sanções, por exemplo? O sujeito vai ficar proibido de participar de um concurso público, de participar de licitações dentro da administração pública, né? Entre outros. E aí, vamos levar isso lá para as relações trabalhistas? Até que ponto, então, o empregador pode exigir que esse empregado tome essa vacina, mesmo que seja contra a sua vontade? Vamos pegar a Constituição Federal de novo? Nós temos lá, no artigo 7º,
da Constituição Federal diversos direitos sociais do trabalhador. Entre eles, nós temos lá no inciso 22 a obrigatoriedade do empregador de manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Como é que ele faz isso? Adotando medidas de segurança. Por isso que as empresas são obrigadas a fornecer EPIs, agora em tempos de pandemia, observar todas as regras de segurança, fornecimento de máscaras, álcool em gel, distanciamento e também a vacinação. Uma vez que a gente sabe, né, a ciência já está aí para comprovar os fatos, né, não estamos falando aqui de possibilidades, mas de comprovação científica, que a vacina de fato ela traz uma segurança muito maior. Então, diante disso, quando o empregador obriga esse funcionário pela vacinação, ele está primando pela segurança. E ele está primando pela segurança não apenas ali do seu funcionário, mas de um todo, porque a rede de contato deste funcionário individual é muito grande. Então é um funcionário que vai para casa, né, que tem a rede de contato dele ali dos familiares ou até algum terceiro que ele tenha contato, ele vai no mercado, ele vai numa farmácia. Então aí você não está pensando no indivíduo, você está pensando no todo. E diante disso, o entendimento hoje é de que sim, esse empregador ele pode exigir que esse funcionário tome a vacina como forma de prevenção. Pois é. A gente vive hoje um confronto ideológico muito grande, uma guerra de narrativas, e um dos argumentos que sempre pesa muito, e muitas pessoas valorizam, talvez até em demasia, talvez até deixem de lado um pouco a questão do viver em sociedade, mas é a questão que até é filosófica, da liberdade. E essa liberdade, inclusive, né, Luciana, ela também entra no campo da discussão da compulsoriedade, da pessoa se vacinar ou não, a pessoa é obrigada ou não é obrigada. E então eu pergunto pra você, o que acontece, ou como o direito vai intervir se esse funcionário, se esse servidor, ele se recusar a tomar a vacina? Se ele se negar, aí sim é que a gente vai entrar lá naquela questão das medidas que o STF autorizou, né? Então, se o STF já se posicionou favorável à obrigatoriedade dessa vacina, mais ainda, nós temos uma decisão recente aqui de fevereiro de 2021 do próprio Ministério Público do Trabalho pela obrigatoriedade dessa vacinação. Se ele se negar, ele poderá, inclusive, ser demitido com justa causa. Nossa, pode ser demitido por justa causa. E não, mas só pra gente abrir um parênteses aqui, Luciana, qual é a diferença entre demissão com justa causa e sem justa causa? Bom, quando esse funcionário é demitido sem justa causa, como o próprio nome está sugerindo, sem justa causa, ele vai ter direito aí a diversas verbas trabalhistas, inclusive aí os 40% de multa do que foi depositado em FGTS, entre outras. Quando ele é demitido com justa causa, é como se ele mesmo estivesse pedindo essa demissão. Então, ele não terá direito aí a diversas verbas trabalhistas. Essa que é a grande diferença. E essa dispensa de mandar ele embora com justa causa, ela é imediato? Se aplica de imediato? Não, tem que ter uma ponderação, né? Antes de mais nada, é necessário que esse empregador faça então campanhas de conscientização, leve profissionais da área de saúde para que possa então passar informações seguras e pautadas em pesquisas científicas para que leve essa conscientização aos seus funcionários. E além de tudo, ele não vai já chegar e já já mandando embora, né, com justa causa. Primeiro ele vai fazer uma advertência para esse funcionário, depois persistindo uma suspensão e assim a medida mais radical mesmo seria essa demissão com justa causa. Lembrando, inclusive, que essa pode ser uma exigência até para uma futura contratação. Você apresentar uma carteira de vacinação provando que você tomou a vacina. Além daquele funcionário que está trabalhando poder ser mandado embora com justa causa, a empresa também poderá aí fazer essa exigência no ato da contratação. Então ele guarda semelhança com aquela decisão lá do STF que falava de restringir direitos, é mais ou menos por aí? Exatamente, então ele é livre, tudo bem, lá na Constituição também, né? A gente sabe que a gente tem uma
Constituição que garante a total liberdade do indivíduo. Mas essa liberdade, até onde vai a minha liberdade? Né? Então eu não posso pensar de forma individual, eu também tenho que prezar pela coletividade. E essa pandemia, ela não atinge assim um número pequeno de pessoas. A gente sabe que essa pandemia é nível mundial, né? Então, muito bem, você não é obrigado, mas então arque com as consequências por você estar adotando então o posicionamento de não se imunizar. Ok, não vou tomar a vacina? Ok, então eu vou ter que arcar com essas consequências. Tá, outro aspecto, Luciana, a gente não vai falar que é uma regra, mas eventualmente isso pode acontecer, até porque isso tá dentro do campo de uma discussão, de uma guerra, até de narrativas. Mas, eventualmente, se o empresário, se o empregador, ele não quiser que os seus funcionários sejam imunizados, ou ele fizer campanha contra, ou ele impor até ameaças, ou dificultar a vacinação desses funcionários, o que pode acontecer? O direito pode intervir nesse caso? Então, isso é uma coisa muito importante que você está falando, né? Porque a gente está falando em conscientização aqui, mas muitas vezes essa conscientização não vem lá de quem tem que vir, né? Que é da parte, né, do empregador. Neste caso, nós temos aí o Ministério Público do Trabalho, que tem o dever de fiscalização, de estar indo nessas empresas, levando primeiramente essa conscientização para a classe empresária, para depois também tomar medidas administrativas aí com relação às empresas que não adotam as medidas de segurança. Como eu falei, essas medidas de segurança estão elencadas lá na Constituição Federal. Então, se o empresário se nega a tomar essas medidas de segurança, ele também poderá sofrer futuramente sanções aí, até no âmbito administrativo e até criminal. O artigo 268 do Código Penal determina que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, é um crime tipificado lá no Código Penal. Então, se esse próprio empresário está se negando a essas medidas de segurança, então ele é que irá sofrer as sanções aí, inclusive até no âmbito possível, uma indenização no caso de um surto dentro da empresa, por exemplo, se o empresário não adotou as medidas as medidas de saúde recomendadas, né, Tássio? Pois é muito interessante. Eu vivo falando aqui no canal que o direito, embora a gente tenha até uma dificuldade em conceituar, eu tô trabalhando faz anos num roteiro que quer explicar mais ou menos o que é o direito, mas é muito fácil a gente identificar o direito como uma ferramenta para solucionar conflitos. Então, o direito, ele sempre está correndo atrás da sociedade. Enquanto a sociedade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vão surgindo novas questões e o direito corre atrás para regular essas questões. Por exemplo, nós tínhamos a questão da propriedade, que era regulado pelo direito. Em determinado momento, surgiram a questão dos direitos autorais, da propriedade imaterial, do direito sobre a ideia, sobre as patentes, e o direito correu atrás para regulamentar isso. Então, essa corrida é contínua e está sempre existindo. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, o advento da internet e os nossos dados, eles são commodities muito importantes e valiosos. E hoje nós temos também, muito recentemente, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados que está regulamentando isso. Então, basicamente, Luciana, é mais ou menos isso. A pandemia chegou e o direito está correndo atrás, né? Lembrando até que no comecinho da pandemia nós até tivemos uma lei, mas a função do direito é essa, solucionar conflitos. Conflitos, exatamente. E é como eu falei no começo, muito embora a pandemia já esteja aí se estendendo há mais de um ano, tem muita coisa ainda para regulamentar. Tem muita coisa, só que o direito, ele tem, assim, várias fontes, digamos assim. Então, se eu não tenho nada regulamentado naquele sentido, eu tenho que buscar em outras fontes para que a gente possa resolver aquele conflito que nasceu justamente em decorrência do problema, como você acabou mesmo de falar, né? Então, a pandemia trouxe diversos problemas, não só no âmbito trabalhista, mas em vários aspectos. E o legislador, ele precisa acompanhar esses conflitos e a própria realidade aí do que a gente vem enfrentando frente esses problemas com o Covid-19. Olha, Luciana,
eu não conseguiria explicar nem traduzir melhor. Eu, quando eu tinha me proposto a chamar você para vir falar aqui com o pessoal do canal, eu tinha pensado assim, vou trazer a Luciana vai explicar as questões jurídicas e tal, e durante a entrevista a gente vai conversando e eu vou tentando traduzir isso pro pessoal entender. Mas a gente viu aqui que não foi necessário eu fazer nenhuma intervenção, porque a sua didática, a sua forma de explicar foi muito clara, eu acredito que todo mundo entendeu, mas também nós estamos falando aí com uma pessoa que já tem 10 anos de experiência aí na cátedra universitária e nos ajudou muito aqui trazendo informações que vão nos ajudar a exercer a nossa cidadania, a saber melhor os nossos direitos. E eu gostaria muito, né, Luciano, de agradecer você ter participado com a gente aí, trazendo essas informações que nos ajudam muito, inclusive naquela questão que eu já falei de cidadania, sabe, de conhecer os seus direitos e saber como agir diante da negativa dos seus direitos, porque muitas pessoas reclamam e falam que a Constituição só tem direitos e também tem deveres. E hoje nós estamos falando de deveres, né? O dever de se vacinar que tá ligado com o dever de proteger a sociedade. Olha, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Digo para você que estou também sempre pronta, né, para estar aqui cumprindo essa função social, digamos assim, do direito, né? Eu acho que muito além da advocacia, de você estar aqui nos processos, nas petições, é você cumprir essa função social. Qual que é essa função social? Levar informações, isso é muito importante, de uma forma entendível, né? Como você falou, 10 anos de academia, tem que trazer pelo menos um pouco dessa facilitação para se fazer entendível. Acho que o objetivo é esse, né? Eu sei que o seu canal abrange pessoas de todas as classes, então é importante que a gente fale de um modo que a pessoa entenda o que você está falando, né? Espero que eu tenha me feito entendível. Muito obrigada mesmo pela participação, me coloco à disposição para a gente poder debater outros temas que também são de relevância no meio jurídico, e sempre que você me convidar, eu estarei aqui. Com certeza, Luciana. Pô, muito obrigado mesmo por estar aí. E além do trabalhista, a Luciana, ela é fera, ela é craque, ela é especialista e ela trabalha também na área do direito previdenciário. E eu não sei vocês, mas eu acho que dava pra Luciana voltar aqui para vir falar com a gente mais vezes aqui, inclusive sobre previdenciário. O que vocês acham? Eu sou uma amante aí do direito previdenciário e a gente sabe que desde 2019, novembro de 2019, nós tivemos a reforma previdenciária que trouxe aí mudanças bem radicais no direito do trabalhador, no direito do segurado. Então, olha aí, fica a proposta, né, para você e para os seus ouvintes, para o pessoal que acompanha seu canal, para discutirmos sobre o tema. Então, quem tiver interesse, quem achar interessante, dá um likezinho aí e comenta que aí a gente pode fazer um especial sobre a reforma da Previdência. Olha só, pessoal, com uma deixa dessas aí, não tem como. Eu, se fosse vocês, então pensava aí nas dúvidas que vocês têm sobre o direito previdenciário e também, se vocês quiserem mais temas de direito trabalhista, vocês podem deixar aí na caixa de comentários que eu vou combinar com a Luciana de novo, que a Luciana vai vir aqui pro canal mais vezes, com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aqueles comentários básicos de sempre, você se inscreva no canal, você curta, você compartilhe, você comente aí para ajudar a gente a driblar e ganhar relevância dentro do algoritmo do YouTube. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, o meu Twitter e o meu Insta está aí. Eu até vou pedir pro pessoal começar a me seguir no Insta, porque eu não tenho produzido muito, eu geralmente coloco os mesmos vídeos lá no Instagram, mas eu descobri que com uma certa quantidade de seguidores você ganha algumas ferramentas a mais e no futuro eu pretendo explorar um pouco mais o Instagram. Então se vocês quiserem nos seguir, nos siga no Insta, no Twitter, e eu vou deixar aqui também, claro, as redes sociais do escritório de advocacia da Luciana. Vocês procurem, vocês sigam, vocês acompanhem, que ela sempre traz coisas bastante legais lá para vocês irem se inteirando dos seus direitos. Pessoal, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.